bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Égino, aqui do nosso Construindo Vencedores, Transformando Vidas. Exatamente! Hoje nós estaremos aqui com mais uma aulinha de Sociologia que vai ser maravilhosa, que vai fazer com que você possa aí se entregar aos estudos, para que você possa trilhar este caminho rumo ao sucesso, rumo à sua aprovação no Enem e em outros vestibulares, é claro. Beleza? Galera, hoje nós vamos estar falando deste carinha aqui, tá? Deste carinha aqui, ó, Max Weber. Exatamente, Max Weber. Um cara que vai ser essencial para a sociologia, tá? E aí, eu quero que você saiba características, né? Como que ele vai usar o método, como que ele vai fazer associações para que ele possa desenvolver uma sociologia voltada para onde? Voltada para o objeto de estudo principal, que é o quê? Aquilo que eu sempre falo aqui nas nossas aulinhas de sociologia, o homem, né? O social, a parte importante, o objeto de estudo dessa ciência novinha, dessa ciência caçulinha, que é a sociologia, beleza? Então, o Max Weber ele vai trazer uma série de características que vai dar fundamento ao que ele vai entender como ação social, tá? E essa ação social vai ser de extrema importância a gente entender. Nós vamos falar primeiro do Max Weber, tá? E depois nós teremos aí uma aulinha sobre ação social, né? Saber o que significa isso. Tá bom? Mas antes, vamos entender aqui o início de tudo, vamos entender esse contexto em que o Max Weber vai ser de extrema importância pra gente. Fechou? Galera, vou começar já com um mapa mental aqui, ó, maravilhoso pra gente, para que a gente possa colocar as ideias aqui no papel ou então naquele seu saquinho de pão, tá? Porque não importa aonde que você vai anotar, o importante é que você construa material para que esse material possa ser de extrema importância para você passar na sua prova. Beleza? Galera, então vamos deixar de conversa, né? Vamos deixar de conversa, vamos partir aqui para o nosso slide para que a gente possa estar aí já nos entregando aos estudos. Slide na tela, tá aí o nosso queridão Max Weber. Max Weber. Já vou colocar até o nominho dele aqui para não passar batido. Max Weber. Beleza? Quando eu falo do Max Weber, galera, eu quero que vocês coloquem aí, já muda até a cozinha, canetinha. Muda essa cozinha aí para que a gente possa já identificar quem é esse cara. Então coloca aí em cima assim, ó, sociólogo. Sociólogo alemão. Exatamente, ele era alemão, tá? Aí entre o período, né, de 1864 a 1920. Guarda essa data 1920 que ela vai ser de extrema importância, tá? Logo, quem é este sociólogo alemão? Ele vai estudar, ou seja, estudou, calma aí, um carinha que vai estudar economia, política, história, filosofia, o cara vai estudar de tudo. Estudou direito. É um carinha também que vai estudar o quê? Filosofia, exatamente. Filosofia. Ele vai estudar história. Assim como os outros também, tá, galera? Os outros que eu já comentei aqui, quem perdeu, dá uma olhada lá. E ele vai ser fundamental para sociologia. Fora isso, ele também vai estar estudando, sabe o quê? Isso aqui, ó, economia. Tanto que ele vai ser influente em uma perspectiva histórica que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Ele vai ser jurista. Ele é considerado o pai da sociologia moderna. Vou até colocar de outra cor aqui para vocês.
carinha aí que vai ser considerado pai da sociologia moderna. Beleza? Sociologia moderna. E ele vai ser, né, com todo esse esquema de estudos aqui, ele vai ser o primeiro professor. Ele vai ser o primeiro professor em Heidelberg. Na verdade, ele foi professor, foi prof em Heidelberg. Importante universidade aí para os alemães. Beleza? Galera, como que vai ser a atuação dele, né? Vamos colocar aqui a atuação de Max Weber. Atuação. Coloca aí. Ele vai atuar principalmente aqui, ó, após a Primeira Guerra Mundial. Como que ele vai atuar? Ele vai ser um dos conselheiros responsáveis por isso aqui, ó, Tratado de Versalhes. Beleza? E ele vai ser também responsável por trazer uma nova Constituição que vai dar origem ao quê? A República de Weimar. Sabe quem vai ser contrário disso aqui? Nosso querido Hitler. É, exatamente. Galera, produção intelectual. Vou colocar aqui então para vocês como que vai ser a produção, né? Em que base que ele vai ter a sua produção intelectual, tá? Para que a gente possa entender aonde que ele tem as suas ideias firmadas, para que a gente possa trabalhar aí o que ele vai chamar de ação social, tá bom? Então, produção intelectual. Vamos tirar aqui, calma aí. Produção intelectual. Logo, ele vai trazer algo associado a isso aqui, ó, galera, ó. Ele vai associar a religião, mais o que? Política. Tá bom? Religião e política. Ele vai trazer os princípios. Ele vai trazer os princípios com base nisso aqui. Tá bom? Então ele traz os princípios a partir disso aí. Ele vai ser o cara que vai escrever esse livrinho aqui, ó. Ele vai ser o cara que vai escrever Ética Protestante. Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Isso aqui vai ser de extrema importância, tá? Porque a gente vai começar a entender esses princípios a partir dessa religião, dessa política aí que ele vai fazer a junção. Ele vai trabalhar em cima dos valores, tá? Valores capitalistas. De maneira crítica, tá? Não vai ser nada romantizado, não.
Ele vai trabalhar a perspectiva do tempo e ele vai trabalhar a perspectiva do racionalismo. Logo, ele vai trazer algo que vai ser de extrema importância, que é o desencanto. Beleza? Quando eu falo de racionalismo aqui, vou colocar aqui, eu falo da questão do desenvolvimento da ciência. Desenvolvimento da ciência. Fechou? E aí, o Max, né? Nosso querido Max Weber. Não confunda Max Weber com Karl Marx, tá? São pessoas diferentes. O Max Weber, ele vai trazer a teoria geral da ação. Vamos mudar aqui para vocês. Mudar aqui, vamos colocar de azul. Ele vai trabalhar a teoria geral da ação. Que ação é essa? Ação social. Beleza? Ação social, que vai estar ligada a quatro ações que vai ser de extrema importância. E aí depois eu trago para vocês cada uma delas em específico, tá bom? Ele vai trazer a ação social. O quê? Ação social afetiva. Ele vai trazer a ação social tradicional. Baseada no tradicionalismo, tá? Tradicional. Opa. Volta aí. Tradicional. Ele vai trazer outra coisa também, ação social com relação a fins. Eita, que ação social com relação a fins. Beleza? E ele vai trazer também a última questão aqui de ação social ligada à relação de valores. Relação de valores. Beleza? Relação social ligada a valores. Logo, pessoal, volta aqui para mim. Opa, cheguei. Olha só, nós temos aqui um resumão, tá? Resumão do que o nosso querido Max Weber vai trazer de extrema importância para sua prova, tá? Para que você possa entender na sua prova que vai ser importante relacionar a sociologia, tá? O cara vai ser um estudioso por completo, tá? Ele vai ser um cara que vai estudar direito, filosofia, história, vai ser economista, vai ser jurista e ainda mais vai influenciar diretamente na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, no final da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque ele traz uma perspectiva de tentar mediar ali para que a Alemanha não fique tão prejudicada após essa Primeira Guerra, tá? Tanto que ele vai ser um dos conselheiros, após a
Primeira Guerra Mundial. E ele vai influenciar diretamente aonde? No Tratado de Versalhes, tá? Ele vai ali meio que fazer mecanismos para que a Alemanha não seja tão prejudicada. Por quê? Porque por meio do Tratado de Versalhes, a Alemanha estava sendo responsabilizada por todas as atrocidades durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, ela teria que se reconstruir, mas ela teria também que ajudar a reconstruir os outros países ali da Europa que participaram também da Primeira Guerra. Com isso, vai surgir a República de Weimar, que é uma república que vai dar características para a Alemanha, né, durante o período ali entre guerras de 1918 até 1933, mais ou menos, tá? Que aí nós vamos ter essa República de Weimar fazendo mecanismos ali para que possa tentar ajudar a Alemanha a se reconstruir, tá bom? É óbvio que essa República de Weimar ela vai falhar, tanto que isso vai ser um dos motivos que o Hitler vai, né, por meio ali do seu ressentimento, questionar e vai procurar estruturar uma Alemanha um pouco mais forte, tá bom? Ele vai questionar essa República de Weimar aí, pensada, auxiliada por Max Weber. Fechou? Produção intelectual. O que é essa produção intelectual? O Max Weber, ele vai ligar a associação da religião com a política e por meio desses princípios dos dois, tá? Ele vai trazer um livro que vai ser de extrema importância. Nesse livro, ele faz uma crítica à transformação que o homem vem passando durante algum tempo, por meio do trabalho e por meio da religião, né? Auxiliado aí pelo meio da política. Então ele liga religião e política e trabalha o que vem ser essa ação social lá na frente, tá bom? Tá um pouquinho confuso? Calma, daqui a pouquinho vai esclarecer um pouquinho mais, tá? Logo, nós vamos ter aqui a Ética Protestante e o Espírito Capitalista sendo a obra mais importante de Max Weber. Eu acho que eu tenho ela aqui. Olha aqui, ó. Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá bom? Max Weber, essa daqui é uma obra da Martin Claret, tá bom? Martin Claret, editora, fez aí a remontagem, tá bom? A edição do livrinho dele. Logo nós vamos ter valores capitalistas sendo questionados, nós vamos ter a perspectiva do tempo, como lidar com o tempo a partir de agora, nós vamos ter o racionalismo, e aí quando eu falo de racionalismo, eu saio da perspectiva da emoção e coloco mais uma perspectiva de quê? Do desenvolvimento da ciência. Então perceba que quando eu falo desse desenvolvimento da ciência aqui do Max Weber, eu vou de encontro ao quê? A religião. Então eles vão meio que dialogar ali para tentar desvendar esse mistério do que é a ação social que o Marx ele vem trazer aí mais à frente. Logo, nós vamos ter um desencanto, que é o que vocês vão estar sabendo aí daqui a pouquinho, tá bom? Que vocês vão estar procurando entender. Fechou? Galera, então, sem muita conversa, voltamos para cá, tá? Voltamos para cá. No contexto histórico em si, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês tenham em mente que vai ser a partir, tá, do final do século XIX, início do século XX, que é quando nós vamos ter o quê? Que é quando nós vamos ter essa ascensão da sociologia. Então o Max Weber, ele já vem com esse intuito de tentar mostrar como que a religião em si, ela vai interferir no modo político de se pensar. E como que isso está fazendo com que a modificação do homem em si, enquanto ao meio social, está se modificando de maneira errada, né? Então esse questionamento, ele vem trazer para o meio sociólogo ali, né, para que possa ser desenvolvido. E dentro desse contexto, é óbvio, já falei para vocês inúmeras vezes nas nossas outras aulas aí, sobre a perspectiva do quê? Que nós temos que ter em mente que a industrialização é algo que está sendo
corriqueiro. É algo que está crescendo, é algo que está sempre em evolução na Europa nesse século aqui, tá? Então, a Europa, ela vai o quê? Avançando, porém, o homem em si, nem tanto, né? O responsável pelo trabalho, né? Ele não cresce juntamente com aquele que está ali, ó, sendo o dono do trabalho, tá? Então, isso aqui vai estar acontecendo na Europa, porém, nós vamos ter o quê? Crises políticas e sociais na Alemanha. Tanto que, quando nós falamos de crises políticas, né, o próprio Marx, igual eu falei para vocês agora, no nosso mapa mental, ele vai influenciar onde? Ele vai influenciar lá no fim da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, e depois, posteriormente, aí na perspectiva da República de Weimar, tá? Então, ele tem um papel de mediador, de conselheiro, para que a Alemanha ela possa se reestruturar com o passar do tempo. E que para que se possa, né, nesse meio social, nesse meio político ali, tentar entender essa motivação da transformação do social, do homem, da ação social em si, que é algo que ele vai sempre trazer, que ele vai questionar, tá? Logo, nós vamos ter crises políticas, sociais aqui na Alemanha acontecendo. Interesse pela racionalização da sociedade e os seus efeitos sobre o comportamento humano, tá? Então, ele traz essa perspectiva de trabalhar sim a religião com a política, mas ele quer, a partir de agora, questionar a todo instante para que o homem ele possa se desenvolver de maneira um pouco mais certa, por meio de quê? Por meio disso aqui, ó, por meio da racionalização. Ele tira essa perspectiva aqui da emoção, do coração, né? E ele traz uma perspectiva para a mente, o racional. E quando eu falo de racional, eu falo disso aqui, ó. Eu falo de ciência, tá? É a ciência que vai procurar, por meio da ação social em si, tentar explicar determinados fatores que vai estar logo de encontro à mudança do homem, por meio da religião e por meio da política, né? Tanto que quando ele escreve esse livrozinho aqui, né, ele vai colocar tudo esclarecido e ele fala, olha só, tá acontecendo uma coisa aí. A religião em si, ela está influenciando diretamente na política. Vocês acham isso certo ou errado? Hã? Certo ou errado? Então ele vai começar a fazer esses questionamentos, tá? Quem não leu, recomendo ler este livrinho aqui, vai ser de extrema importância. Tira aí uma meia horinha por dia, tá? 20 minutos que seja, mas lê essa obra, que vocês vão entender um pouquinho mais dos questionamentos do nosso querido Max Weber, tá? Logo, galera, nós vamos ter aí o Max Weber com a ação social, no caso, a ação, mais o sentido, tá? Vou colocar aí para vocês diretamente na tela. Max Weber, ação. Quando eu falo de ação, é toda a conduta humana, cujos sujeitos vinculam ao quê? A ação, tá? Ao sentido subjetivo, tá? Ao sentido subjetivo. E quando eu falo de sentido, eu estou falando, pode ser o quê? Real. Eu estou falando que o sentido ele pode ser real ou ele pode ser de tipo ideal. É algo que o quê? Que se idealiza, tá bom? Algo que vem do real ou algo que vem de alguma coisa a ser idealizada. Tipo real ou existente de fato refere-se ao quê? A um caso historicamente dado, tá? Vou até marcar isso aqui para você, tá? Eu estou falando de algo historicamente o quê? Dado, que aconteceu. Ou como média num determinado número de casos, tá bom? Tipo ideal. O que significa isso? É a formulação de uma hipótese. É uma perspectiva hipotética que vai se referir ao quê? A uma dada situação. Fechou? Então, falou de ação, vocês vão estar falando da perspectiva mais ali do histórico, algo que aconteceu.
tipo ideal é algo hipotético. Fechou? Com isso, nós vamos ter aí o objetivo da sociologia para o Max Weber, que é o quê? Que é investigar a ação social. Vamos falar muito disso aqui, tá? Muito de ação social. Nós vamos ter uma aula específica para ação social. Cada formação social adquire especificidade e importância própria. Como? Através do método compreensivo. O Max Weber, quero que vocês entendam que ele vai ligar sempre essas comparações. Ele vai fazer comparações por meio disso aqui, ó, para tentar entender pelo método compreensivo o que é essa transformação na ação social, tá? Então, volta aí para o seu slide. Consiste em entender o sentido que a ação, que as ações do indivíduo contêm, e não apenas um aspecto exterior dessas mesmas ações, tá bom? Logo, nós vamos ter aqui, ó, sociologia compreensiva. O que vai ser essa sociologia compreensiva para ele? Ele vai propor uma compreensão das coisas, uma compreensão do fato que está acontecendo, da ação que está acontecendo. A sociologia deve compreender o sentido em que os indivíduos atribuem ao quê? As suas ações, tá? Então, isso aqui para ele vai ser de extrema importância, porque é a partir dessas ações aqui que estão acontecendo que ele vai começar a comparar, a tentar compreender o que está acontecendo na modificação da ação social, tá? Então, diferente do Durkheim, que trata os fatos sociais como coisas, tá? Como coisas, simples coisas. Aqui não. Aqui vai se procurar identificar a ação social e trabalhar em cima dela para tentar compreender o que é essa modificação, tá, do indivíduo. A análise parte de onde? Parte daqui, ó. Parte do próprio indivíduo em si, de sua interação e motivação. Lá com o Emile Durkheim vai se trabalhar já o ocorrido. Aqui não. Aqui nós vamos partir de quem está por trás do ocorrido, que é, no caso, o indivíduo. Fechou? A ação social, então, para o Max Weber, ele vai ter base na sociologia de quê? Falei muito para vocês aqui, ó. Ação social. Fechou? Ação social. Ação social é toda a ação humana que possui um sentido atribuído pelo quê? Pelo sujeito, tá? E que é orientada para o comportamento de outras pessoas. Parte do indivíduo para o outro, tá? Para o coletivo. Lá com o Emile Durkheim já se trabalha o quê? O coletivo. Entendeu? Quem perdeu a aulinha aí de Emile Durkheim, volta lá no Emile Durkheim e dá uma olhada, tá bom? Dá uma pesquisada, anota, para não perder nada. Fechou? Então, vamos avançando. Características da ação social. Ele vai trazer uma série de características que vai ser de extrema importância para você, tá? E dentro dessa perspectiva da importância, eu quero que vocês entendam que ele vai trazer isso aqui, ó, o racional ligado a valores, ele vai trazer a perspectiva afetiva e vai trazer algo que é tradicional, tá bom? Algo que é tradicional. Logo, eu quero que vocês entendam o seguinte: quando eu falo de racional, nós vamos estar falando de condições ou meios para alcançar os fins próprios, tá? Racionalidade, racionalmente avaliados e procurados. Vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Eu estou procurando os fins. Cadê? Volta aqui para mim. Eu estou procurando os fins, não estou? Vamos lá. O que você está fazendo hoje aqui nessa aula? Você está procurando um meio para o quê? Para passar na prova do Enem ou passar em outros vestibulares. Ou seja, você está procurando os fins. Essa é a sua ação social. Pelo meio o quê? Racional. Fechou? Volta aqui para o slide. Beleza? Volta aí. Nós vamos ter racional ligado a valores, tá? Racional ligado a valores. Eu estou falando sempre de ação, tá? Ação social, racional, por meio de fins. Ação social, racional ligada a valores.
Ação racional ligada à perspectiva afetiva. Ação social ligada à perspectiva tradicional, tá? Então, voltando aqui para valores, nós vamos ter, através das crenças, do conhecimento, valores éticos, estéticos e religiosos. Valores são próprios de uma conduta que está ligado à conduta específica baseada aonde? Nos méritos de valores. Galera, vou trazer isso aqui, volta aqui para mim, ó. Quando eu falo de racional ligado a valores, vamos lá para cultos religiosos. Cultos religiosos, você está ligado racionalmente ao quê? A valores que te trazem, tá? E que valores são esses? Aquilo que a religião te impõe. Quando você está ali praticando um determinado culto religioso, é algo que está ali, ó, fazendo com que isso possa ser a sua motivação, a sua ação social, tá? Então, volta lá para o nosso slide. Afetiva, pelo afeto e estado emocional, né? Tudo que está ligado ao emocional. Você não pensa racionalmente, você pensa emocionalmente. Atual de forma a satisfazer suas necessidades para alcançar algo que almeja, tá? Tudo vai ser na base da emoção. E por modos tradicionais, ação social tradicional, costumes tradicionais, atitudes tradicionalmente enraizada em costumes, tá? Geralmente isso aqui está ligado à cultura. Deixa eu até colocar isso aqui para você. Geralmente isso aqui está ligado... Opa, não é laser não. É caneta. Geralmente isso aqui está ligado à cultura. Tá bom? Então, fica a dica aí. Volta aqui para mim. Nós temos exemplos de tipo de... O quê? Ideias de ação social. Tá? Para você que ficou perdido aí. Para você que ficou perdido. Volta aqui, ó. Volta aqui. Quando eu falar para vocês de ação social, que no caso nós vamos ter 4 ações sociais. Aqui eu coloquei só 3, mas nós vamos ter 4. E eu coloquei as 4 para vocês lá no nosso mapa mental. Então, fique esperto, hein? Fique esperto. Weber, ele vai classificar o que é ação social, tá bom? E ele vai te trazer 4 tipos. Vou marcar aqui para não passar batido. 4 tipos, 4 ideias do que é essa ação social aqui. A primeira ação social ligada à ação tradicional. Ela vai se basear onde? Costumes e tradições. Vamos lá, exemplo. Comer feijão com arroz todo dia. Isso é um costume, é uma tradição. É algo que você, ao longo do tempo, deu seguimento. Entendeu? Virou costume para você. Ação social ligada à ação efetiva. Guiada por onde? Pelas emoções. Acabei de falar isso com vocês, né? Tudo que parte daqui e não daqui pelo meio racional, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, reagir com raiva a uma ofensa. Isso é o quê? Emoção. Você não vai parar, né, para pensar, ele me ofendeu, o que é que eu vou fazer? Não, você vai rebater logo de cara. Então, essa ação que você rebate, assim, sem pensar, ela vem por meio de onde? Das emoções. Beleza? Ação racional com relação a valores. Vai estar baseada em princípios éticos ou religiosos. Vamos lá, um exemplozinho claro para vocês. Jejuar por motivos religiosos. Você jejua só porque você quer? Vou fazer aqui um detox. Vou fazer um detox aqui e ficar de boa. Você não faz isso. Às vezes, o que vai te motivar é isso aqui, ó. É a ação social ligada à perspectiva religiosa. Tá bom? Jejuar por motivos religiosos. Tá aqui relacionado a valores. Tá? Ação social com relação a fins. Não, tá aqui, ó, o quarto. Tá aqui o quarto. Esse aqui é o quarto. Tá? Ação social com relação a fins. Buscar o melhor meio para atingir um objetivo. Vamos lá então? Estudar para passar no vestibular.
Tá aqui. Estamos aqui. Praticando aquilo que o Max Weber ele já vinha colocando em prática desde lá o finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Entende? Então ele te traz isso aqui, ó. Estudar para passar no vestibular. É uma ação social ligada ao quê? Ao fim. Aquilo que é o teu objetivo. Entendeu? Logo, nós vamos ter aí Max Weber trazendo, e aí eu vou colocar aqui para vocês na tela, os processos e fenômenos sociais ligados à perspectiva do dinâmico e do que é mutável, e, por fim, interpretados para que se extraia deles o sentido, o seu sentido. Tá? A sociologia é a ciência que pretende desenvolver a compreensão interpretativa. Para ele, esse carinha aqui, ó, para Max Weber, a interpretação das coisas, da ação social é o que vai estar prevalecendo. E você vai estar o quê? Tendo que interpretar isso aqui, tá? Para o quê? Desta maneira explicá-la casualmente em termos de seu desenvolvimento e efeito. Olha aqui o objeto de estudo. Fechou? Logo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui tipos de ideias, tá bom? Tipos de ideias. Ideias são modelos conceituais construídos pelo sociólogo para facilitar a análise da realidade social. Não existe exatamente na realidade, mas ajudam a entender comportamentos reais. E aí ele vai te trazer o quê? Ele vai te trazer uma série de perspectivas ligadas à dominação do poder. Quando ele traz para essa perspectiva da dominação do poder, eu quero que vocês entendam que ele vai analisar o poder e a dominação legítima. Tá? Então vai haver um estudo onde o nosso querido Max Weber, tá? Ele vai identificar essa dominação e esse poder, tá? Tipos de dominação legítima, dominação tradicional, baseada onde? No costume, acabamos de ver. Olha o exemplo do monarquia, tá? Era um costume antigamente, passar de um para o outro. Pega lá o reinado de Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Passou de quem? De pai para filho. É óbvio, teve ali a ruptura com as regências, né? Porém, se passou para onde? De pai para filho. Houve aqui o quê? Uma tradição. Houve uma dominação. Porque quem estava no poder era o quê? A monarquia. Entendeu? Dominação carismática, baseada no carisma pessoal do líder. Líderes religiosos ou revolucionários, tá? Olha o Papa aí. O que ele é? O que ele faz na igreja? Ele tem uma certa dominação, ele tem um certo controle, né? Olha aqui, ó, líderes religiosos. Vou até colocar aqui, exemplo, Papa. Beleza? Beleza? Dominação legal, racional, baseada em regras e leis. Estado moderno e burocracia. Entendeu? Então, tudo que eu for falar para vocês ligado à perspectiva de dominação, controle do meio social, o controle da ação social, ligado a essa dominação legal e racional, eu estou ligando isso ao quê? Ao Estado moderno. Eu estou ligando à burocracia. Por meio de quê? Por meio disso aqui, ó. Leis, tá? Se não tivesse essas leis, não existiria esta dominação. Fechou? Logo, ética protestante e o espírito capitalista que eu acabei de falar com vocês, que eu já até mostrei para vocês aqui. A ética protestante e o espírito capitalista, do espírito capitalista, ele é um importante livro, uma importante obra aí do nosso querido Max Weber. Relaciona a história, né, do capitalismo a partir do desenvolvimento da ética protestante.
Ética surgida no contexto da reforma protestante, né? Para criticar aí a perspectiva católica, tá bom? Quem que vai ser o cara aí que vai propagar principalmente isso aqui, né? Que vai ter esse desenvolvimento da ética protestante? Principalmente Calvino, tá? Calvino, ele vai trazer essa perspectiva para vocês. Aula de filosofia, tá bom? Vai lá na aula de filosofia, nosso querido professor Luiz Dudu vai trazer informações, ó, grandiosas para vocês, tá bom? Passa nas aulas do nosso querido professor de filosofia Luiz Dudu, bom? Ética protestante e espírito capitalista. Weber, ele vai analisar a ética religiosa, aonde que ela vai influenciar no surgimento de quê? Do capitalismo. No livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, ele argumenta que valores como disciplina, trabalho duro e poupança presentes no protestantismo, principalmente calvinista, contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo moderno. Sabe onde que isso vai impactar e que vai ser de extrema importância? Lá nas 13 colônias na América do Norte. Com o surgimento de quem? Estados Unidos da América. Muitos estudiosos dizem que o desenvolvimento, né, o crescimento que os Estados Unidos hoje têm, só foi possível acontecer porque foram colonizados por protestantes, tá? Protestantes que estavam fugindo lá da perseguição na Europa. Entende? Volta aí para a aula de história. Aula de história com quem? Professor Luiz Dudu também, tá bom? Vai lá porque ele vai estar também explicando isso aí. Fechou? Principalmente calvinista. Acabei de falar isso com vocês, tá? Contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo moderno. Lembrando que esse capitalismo aqui, e aí vocês têm que participar de quê? Da aula de geografia. Com quem? Comigo, professor Égino, tá? Vai lá na aula de geografia, porque eu vou estar falando sobre a perspectiva desse desenvolvimento do capitalismo, da globalização, tudo isso que vai de impacto ao quê? Ao meio social, tá? Então passa também na aula de geografia para que você possa saber aí um pouquinho mais sobre esse capitalismo, tá bom? Logo, a burocracia é algo que também vai ser questionada aí pelo nosso querido Max Weber. Weber estudou a burocracia como uma forma racional de organização social. Ou seja, para ele entende que é bom, que é legal essa perspectiva aqui, ó, de burocracia. Características da burocracia: hierarquia, regras e normas formais, especialização do trabalho, impessoalidade e meritocracia, tá bom? Apesar de eficiente, a burocracia pode levar à desumanização. E aqui ele vai questionar essa burocracia, tá? E é a perda de liberdade individual. Tranquilo? Chegou nessa horinha, aquela horinha bacana de praticar, né? Graças a Deus chegamos na hora de praticar. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca isso no papel, praticando toda a sabedoria que você teve aqui nessa aula, aí sim você começa a caminhar para o rumo certo. Fechou? Então, pega aí esse seu papel já anotado, pega aquele seu saquinho de pão já todo rabiscado e vamos resolver questões, beleza? Questão na tela: Unicentro. Max Weber, um dos fundadores da sociologia, tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, tais como economia, direito, filosofia, história, foi jurista e por aí vai, né? Assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a natureza e as causas da mudança social,
em sua obra existem dois conceitos fundamentais, ou seja, cultura e tipo ideal, não, que ele não vai em busca disso aqui, tá? Ele não vai em busca de tipo ideal, ele vai analisar as ações sociais, né? E aí eu já estou te dando parte de quê? Parte da sua resposta, mas vamos lá, vamos seguir. Classe e proletariado, não, porque quem vai questionar classe e proletariado vai ser quem? Quem? O nosso querido Karl Marx, tá bom? Esse que vai questionar proletariado. Anomia e solidariedade, quase que não sai. Negativo, não falei em nenhum momento de solidariedade aqui com vocês. Então, já elimina. Fato social e burocracia. Fato social e burocracia. Tem isso aí? Tem. Então, fica aí, né? Vamos pensar. Ação social e racionalidade. Toda perspectiva de Max Weber está ligada à ação social. Tá bom? Ação social. Logo, a nossa questão, letra E. Fechou? Logo, como Max Weber conceitua a ideia de ação social? Uma ação social é toda ação tomada de forma coordenada e com outros sujeitos. Galera, coordenada? Ah, eu vou pensar naquilo que eu estou fazendo para depois ver o que vai dar. Não, né? Uma ação social é toda ação voltada para remediação de problemas sociais. Tem como eu pensar em remediação agora, gente? Agora não. Uma ação social é toda ação que se configura em meio coletivo e sempre com um sentido o quê? E sempre com um sentido o quê? Político. Uma ação social é qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que possua um sentido determinado por ser autor. Certo ou errado? Errado, né? Errado, né? Então, já elimina essa aqui também. Galera, tá errado isso aí? Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim. Tá errado isso aí? Claro que não, né, gente? Uma ação social é qualquer ação realizada por um sujeito. Quem é o sujeito? Ó, o indivíduo. Lembra que eu falei pra vocês na nossa aulinha agorinha que parte do indivíduo para depois se entender a ação? O que é a ação? Que é contrário quem? Que é contrário ao Emile Durkheim, que ele vai levar em consideração o coletivo e não o indivíduo. Então, logo, essa questãozinha aqui, qual que é a questão certa, gente? Qual que é? Com certeza essa aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Marca aí no seu gabarito aí, marca aí no seu saquinho de pão, tá? Essa questão aqui, ó, é a nossa questão correta. Fechou? Logo, muito obrigado por tudo. Obrigado por chegar até aqui, porque essa aula foi sensacional, tá? Não perca as nossas aulas que vem aí pela frente, porque vai ser, ó, joinha. Fechou? Gente, brigadão. Beijo. Fui!